Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em física Brian Simon, e nessa frente 2 o nosso objeto de conhecimento será o Teorema de Stephen. Vamos a uma problema bem interessante. Como funciona uma rede de distribuição de água potável? Na verdade, são N variáveis que nós vamos associar, mas existe uma muito importante. E ao longo desse vídeo, iremos responder o porquê desse questionamento. Vamos lá então, começar com o Teorema de Stephen. O Teorema de Stephen, ele retrata a diferença da pressão entre dois pontos no interior de um líquido. Ela é diretamente proporcional ao desnível vertical entre eles, em relação à superfície livre de um líquido. Bem, o que ele quer dizer com esse enunciado? Que a variação de pressão entre esses dois pontos é diretamente proporcional à densidade do fluido, à aceleração da gravidade e à variação de profundidade. Tranquilo? E o que é interessante que nos pontos em um mesmo nível existe a mesma pressão. Porém, como nós percebemos, existem dois pontos diferentes aí. Então há uma variação que podemos computar a partir da equação retratada. Lembrando que a unidade de densidade é quilograma por metro cúbico, a aceleração da gravidade metros por segundo ao quadrado e a variação de profundidade em metro. Essas três grandezas são diretamente proporcionais à variação de pressão. Fique atento sobre algumas unidades de pressão. No padrão SI, você sabe que é Newton por metro quadrado, que equivale a 1 Pascal. Vamos fazer uma comparação de bar para uma outra unidade. Aqui eu coloquei na primeira coluna algumas unidades, na segunda coluna os seus respectivos símbolos, a correspondente, um bar para outra unidade, e a última coluna, país ou região de incidência de uso dessas unidades. 1 kPa, megapascal, libras por polegada, quilograma por força centímetro quadrado, polegadas de mercúrio, aí segue, eu vou continuar. Se você seguir quilopascal, vamos fazer uma comparação com um bar. Um bar equivale a 100 quilopascais. Um bar também equivale a 0,1 megapascais. Um bar equivale a 14,5 psi. E um bar equivale a 1,02 kg força por centímetro quadrado. E um bar equivale a 29,53 polegadas de mercúrio. Aí você vê as respectivas regiões: Europa Ocidental, Austrália, China, América do Norte, Índia, Coreia, América do Norte de novo. Perceba que é uma diversidade, mas há também um fator de transformação, de proporcionalidade. Então, geralmente, quando vem uma questão, eles colocam essas informações para vocês. Aqui foi mais um momento para nós refletirmos sobre essas unidades de pressão. Bem, vamos entender agora uma outra situação, partindo do pressuposto do teorema de Stephen. Imagina que você tenha um objeto, um corpo no fundo, veja um corpo no fundo do mar. Então, você perceber, ele está sujeito a um peso de uma coluna de água, correto? Então, temos pressão hidrostática a computar. Mas, a nível do mar, existe uma outra pressão também, uma coluna de ar sobre esse nível. Temos uma pressão atmosférica. Logo, existe uma pressão total, uma pressão absoluta a ser computada, onde essa pressão absoluta é a soma algébrica da pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Vamos fazer também uma comparação que 1 atm, ou uma pressão atmosférica, equivale a 1,01
vezes 10 elevado a quinta pascais. Vamos falar agora sobre vasos comunicantes, uma das aplicações do Teorema de Stephen, na verdade, uma das outras aplicações. Em um líquido que está em recipientes interligados, cada um deles com formas e capacidades diversas, observaremos que a altura do líquido será igual em todos eles, depois de estabelecido o equilíbrio. Isso ocorre porque a pressão exercida pelo líquido depende apenas da altura da coluna. Professor, onde eu posso ver isso? Onde eu posso ter tecnologias que apliquem os vasos comunicantes? Vamos ver agora. Bem, aqui é uma delas. Temos também a chaleira. Perceba, ó, mantendo a mesma altura da coluna, correto? E os recipientes realmente são distintos, são diferentes. E respondendo a nossa primeira pergunta, numa rede de distribuição de água. Preste bem atenção. Vamos considerar então que as demais grandezas são constantes para uma situação desse tipo, ou seja, pressão atmosférica, densidade e aceleração da gravidade. Vamos então a uma situação problema que diz o seguinte: a diferença de pressão máxima que o pulmão de um ser humano pode gerar por inspiração é em torno de 0,1 vezes 10 elevado à quinta potência pascais, ou 0,1 atm. Assim, mesmo com a ajuda de um Norkel, um respirador, um mergulhador não pode ultrapassar uma profundidade máxima, já que a pressão sobre os pulmões aumenta à medida que ele mergulha mais fundo, impedindo-os de inflarem. Considerando a densidade da água igual a 1.000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a profundidade máxima estimada, representada por H, que uma pessoa pode mergulhar respirando com a ajuda de um Norkel, é igual a... Pause o vídeo, tente responder, se não, vamos à resolução aplicando o Teorema de Stephen. Muito bem. A variação de pressão é igual à densidade da água multiplicado pela aceleração da gravidade, multiplicado pela profundidade onde se encontra o corpo submerso. Substituindo os valores, teremos 0,1 vezes 10 elevado à quinta potência pascais igual a 1.000 kg por metro cúbico multiplicado pela aceleração da gravidade multiplicado por H. Isolando H, a variável que se pede, teremos a profundidade de 1 metro. Letra E. Vamos então à segunda questão. Se cavarmos um buraco na areia próximo às águas de uma praia, acabaremos encontrando água, devido ao princípio físico denominado princípio dos vasos comunicantes. Assinale a alternativa que apresenta a aplicação desse princípio. No sistema formado pelos 3 recipientes abertos em sua parte superior e que se comunicam pelas bases, considerando que o líquido utilizado é homogêneo. Muito bem, para você responder essa pergunta, você precisa observar o seguinte: conforme o princípio dos vasos comunicantes, você deve atentar se o nível é igual em todos os vasos, pois a pressão em todos eles é a mesma, é a pressão atmosférica. E número 2, todos os pontos na mesma profundidade suportam pressões iguais. Superfícies que eu chamo de superfícies horizontais isobáricas. Então, a resposta certa, que corresponde ao princípio dos vasos comunicantes, é a letra C. Muito bem. Vamos a mais uma questão. A imagem ao lado mostra 3 recipientes com volumes diferentes contendo o mesmo líquido ao mesmo nível. Conhecendo a lei de Stephen, marque a alternativa correta. Item A. A pressão exercida pelo líquido no fundo dos 3 recipientes depende do volume de cada um. B. O recipiente que possui maior volume terá maior pressão hidrostática em qualquer ponto do líquido. C. A pressão exercida pelo líquido no fundo dos 3 recipientes é a mesma. D.
O formato do recipiente influencia diretamente na pressão hidrostática e nenhuma das alternativas está correta. Pense bem, pause o vídeo e responda. Se você respondeu a letra C, está de parabéns. A pressão exercida pelo líquido no fundo dos 3 recipientes é a mesma. Mais uma questão. Calcule em ATM a pressão a que um submarino fica sujeito quando baixa a uma profundidade de 100 metros. Para a água do mar, adote a densidade 1000 kg por metro cúbico. Você vai ter que calcular a partir da pressão total esse objeto que está a 100 metros. Lembrando que a pressão total é a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então, lembre-se que a pressão atmosférica nós podemos conferir 10 elevado a quinta Pascal. Então, vamos substituir os devidos valores. Temos então a pressão atmosférica, 10 elevado a quinta Pascal, mais a pressão hidrostática, adotando a densidade de 1000 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a profundidade, 100 metros. Temos então a pressão equivalente a 1.100.000 pascais. Dividindo esse valor por 10 elevado à quinta, teremos um resultado em ATM. Pressão total será igual a 11 atm. Um forte abraço e até a próxima aula.